Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo de Service Tonic. Nele, vamos conhecer como o Service Tonic, com recursos de inteligência artificial, pode transformar a gestão de serviços da sua empresa, tornando processos mais ágeis, inteligentes e eficientes. Vamos falar da IA e como focamos a aplicação da IA na Service Tonic para a gestão de serviços. Depois, faremos uma demonstração das capacidades de Service Tonic em relação ao uso da IA com nossos agentes, assistentes virtuais, nosso copiloto e veremos também como tudo isso é administrado, o quão fácil é, a partir do Service Tonic, administrar a IA para poder colocá-la à disposição de nossos serviços. O que é a Service Tonic e qual a sua proposta? A Service Tonic é uma empresa espanhola de capital privado. Começamos há mais de 15 anos e basicamente nos dedicamos a desenvolver e comercializar o software que leva o mesmo nome da empresa, Service Tonic. É um software ITSM, ITAM e ESM para gerir serviços, como veremos ao longo dessa apresentação. Diariamente, estamos gerindo milhões de interações, ou nossos clientes com Service Tonic gerenciam milhões de interações. Suportamos 14 idiomas atualmente na aplicação e, claro, temos vocação de serviço. Como não poderia ser de outra maneira, que aplicamos a todos os clientes que temos atualmente no mundo todo. Aqui nesse slide há algumas referências de clientes que utilizam nossa solução, simplesmente para mostrar que é muito horizontal e que, de fato, qualquer tipo de empresa ou organização tem a necessidade de automatizar ou digitalizar os tipos de processos que nós automatizamos no Service Tonic. O Service Tonic é uma solução completa que atende diferentes áreas da empresa, seguindo as melhores práticas do ITIL. Gestão de TI, Service Desk, gestão de incidentes, problemas, mudanças, CMDB, catálogos de serviços, SLAs, gestão do conhecimento e automação de processos. Em Customer Service, atendimento ao cliente, cidadão, aluno ou sócio, gestão de incidentes, reclamações e suporte pós-venda, serviço de assistência técnica, garantias, manutenções corretivas e preventivas e pesquisas de satisfação. Enterprise Service Management, áreas como comercial, logística, jurídico, administrativo, financeiro, serviços gerais, RH, qualidade, produção e outros setores. Com isso, a solução conecta TI, atendimento ao cliente e processos corporativos, centralizando informações e tornando a gestão mais eficiente. Depois de tudo que já mencionei, o que torna o Service Tonic único? O Service Tonic se destaca por ser potente, uma ampla funcionalidade 100% orientada à produtividade, flexível, totalmente configurável sem a necessidade de programação, fácil, rápida implementação e fácil de usar e aprender. Automatizado, permite automatização completa de processos, economizando tempo e reduzindo erros. Com essas qualidades, o Service Tonic ajuda empresas a otimizar operações, melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência interna. Então vamos ver o que essa plataforma oferece, que chamamos de plataforma de digitalização de serviços, que, como dizia, podemos utilizar no âmbito de ITSM, ITAM e ESM. Por um lado, temos um Service Desk multicanal, que permite que possamos interagir com nossos usuários ou clientes por múltiplos canais. Não vou entrar em detalhe em cada uma das funcionalidades, simplesmente para dar uma visão um pouco geral, mas comentar também que temos toda a parte de gestão de serviço, como o ticketing, que é o elemento central, e toda a parte de gestão de ativos. Então no vídeo de hoje vamos nos concentrar no que é inteligência artificial com os assistentes virtuais e com o copiloto, e vamos deixar para outra ocasião entrar em detalhe dessas outras funcionalidades, como por exemplo a automação de processos, o acesso rápido à informação e a exploração da informação, a ferramenta colaborativa que temos, que é o Forum Tonic, e a capacidade de integração com outras aplicações. Aos que não conhecem o Service Tonic, convidamos que nos solicitem uma demonstração e teremos prazer em ampliar a informação, mas como digo, vamos nos centrar hoje em temas de inteligência artificial. Comentar também que nossa solução está disponível tanto na nuvem quanto on-premise e é baseada em uma filosofia no-coding, que quer dizer que toda solução pode ser configurada sem necessidade de programar, alinhada com as boas práticas de ITIL e levando em conta os níveis máximos de segurança. O acesso à aplicação é feito pelos principais navegadores e também por dispositivos móveis.
E toda essa plataforma que comentamos podemos aplicar a distintos âmbitos. TI é um dos principais, mas internamente na empresa podemos utilizá-la para recursos humanos, para serviços gerais, para jurídico, em definitivo, em qualquer área onde necessitemos automatizar incidentes, solicitações, pedidos, podemos utilizar o ServiceTonic. E a nível externo, exatamente igual podemos aplicar também ao âmbito de atendimento ao cliente, Customer Service, serviços gerenciados ou qualquer outro âmbito. Bem, essa é a visão geral de quem somos e como o ServiceTonic funciona. Vamos agora sim entrar na matéria e começar a falar diretamente de inteligência artificial. Falando sobre a IA na gestão de serviços, o que fizemos nós na ServiceTonic? Projetamos uma IA focada em alcançar uma série de objetivos. Quais são esses objetivos? Por um lado, melhorar a experiência do usuário para ter clientes mais satisfeitos, ter uma equipe mais motivada. Se a equipe recebe ferramentas potentes como a IA, estará mais motivada. E se além disso ajudamos a evitar ou reduzir tarefas repetitivas, melhor ainda. Queremos reduzir os tickets que exigem intervenção humana e, claro, também aumentar a produtividade. Com isso, esses seriam os principais objetivos que levamos em conta ao projetar a IA que colocamos à disposição de nossos clientes no ServiceTonic. Essa IA está baseada em 3 princípios muito básicos, que também são fundamentais para o ServiceTonic. Segurança, implementamos a IA de forma segura e veremos isso durante a apresentação. Flexibilidade, cada empresa vai necessitar uma IA segundo suas necessidades, com o qual podemos configurá-la para que se adapte aos requisitos de cada empresa. E facilidade, faremos isso tudo de forma simples, sem necessidade de programar. Bem, então que benefícios a IA integrada no ServiceTonic vai nos trazer? Basicamente melhorar a eficiência operacional, reduzir tempos de resposta, prestar atenção 24/7, melhorar a experiência e satisfação dos clientes, ter uma equipe mais motivada, escalar o serviço de forma rápida e praticamente ilimitada, agregar fontes de conhecimento externas e internas, veremos isso também em detalhe, dispor de uma IA pronta para uso, que não requer integrações, mas que já está disponível na aplicação e levar em conta todos os critérios de segurança que já temos no ServiceTonic. E quais funcionalidades incluímos? Basicamente, 2 grandes áreas, assistentes virtuais e copiloto. Os assistentes virtuais são orientados a prestar serviço usando linguagem natural, ou seja, entender o que nossos usuários ou clientes dizem em linguagem natural e dar respostas também em linguagem natural. Eles também proporcionam referências, ou seja, podem dar informações e também links onde o usuário pode obter mais informações. Todo o comportamento dos assistentes virtuais está baseado em prompts configuráveis, o que os torna muito dinâmicos e podemos aplicá-los em múltiplos canais, portal web, e-mail, chat, WhatsApp, etc. Ou seja, podemos disponibilizá-los por vários canais de comunicação. Depois, temos o copiloto, que foi pensado para que os agentes possam otimizar seu trabalho e permite resumir tickets, melhorar respostas que dão, obter traduções do histórico para empresas que trabalham em ambientes multi-idioma, traduzir também as respostas, propor respostas aos tickets que estão sendo geridos e gerar categorizações automáticas de tickets, o que também é algo muito potente e que gostaríamos de ter há muito tempo. Então, como são esses assistentes virtuais? Basicamente, aqui temos a arquitetura desses assistentes virtuais. Os usuários vão poder interagir com a inteligência artificial, enviando qualquer tipo de consulta ou comentário que será recebido por um agente virtual, que chamamos internamente de agente virtual de primeiro nível. Esse agente de primeiro nível vai determinar que tipo de consulta o usuário está fazendo e então determinar qual agente virtual especializado está mais capacitado para dar resposta a esse tema. Cada um desses agentes virtuais especializados terá acesso a um conteúdo, com o qual poderemos atribuir essa consulta ao assistente especializado que terá toda a informação necessária para responder ao usuário. E quais são as características desse agente virtual? Por um lado, sempre estará disponível e sempre a máximo rendimento, ou seja, não vai reclamar, não vai parar de trabalhar, vai aprender as coisas muito rápido. Todo o conteúdo que terá é configurável. Vamos poder configurar também como ele deve se comportar por meio de prompts, ou seja,
que tom deve utilizar, linguagem, extensão das respostas e também poderemos configurar o acesso a esses assistentes virtuais. Ou seja, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa usuária tem acesso a esses 3 agentes virtuais especializados, enquanto esse usuário aqui tem acesso somente a um agente especializado. Bem, com essas ferramentas que acabamos de comentar, surgem muitos casos de uso. Aqui resumimos alguns, mas realmente há muitos. Podemos usar essas ferramentas para resolver imediatamente dúvidas comuns. Podemos utilizá-las para atender fora do horário, ou seja, nossa equipe trabalha das 8 às 19, mas fora desse horário, nossos assistentes virtuais podem continuar dando suporte. Podemos oferecer acesso rápido ao resumo do histórico para agentes com o copiloto. Podemos nos comunicar em distintos idiomas sem precisar conhecê-los. Podemos redigir respostas mais claras e profissionais de forma imediata com o copiloto. Podemos sugerir respostas ao usuário de acordo com todo o conteúdo que nossos assistentes virtuais possuam. Podemos classificar ou categorizar os tickets de forma automática, reduzindo o tempo dos agentes e o tempo dos usuários finais, além de reduzir a possibilidade de erro. Podemos ajudar na criação do ticket do ponto de vista do usuário, podemos traduzir automaticamente as mensagens em ambos os sentidos e, em definitivo, usando essas ferramentas vamos melhorar a produtividade em tudo relacionado ao suporte ou à gestão do serviço. Muito bem, então antes de passar à parte prática, algumas recomendações muito importantes. Aqueles que desejam incorporar a IA na gestão de serviços, recomendamos basicamente definir objetivos claros e casos de uso prioritários. Por exemplo, se existe um tipo de consulta muito comum e bem documentada, pode ser um bom caso de uso para começar e colocar à disposição dos usuários ou clientes com a IA. Outra recomendação: começar de forma progressiva e escalável. Podemos começar por áreas que vão nos dar maior retorno e que temos mais preparadas e depois ir trabalhando com as outras. Temos que medir os resultados e realizar otimização contínua. A IA não é perfeita, pessoal. Nos prompts que temos, indicamos ao usuário sempre que por favor revise as respostas, que a IA pode errar. Então teremos que revisar os resultados que a IA está nos dando e ir otimizando continuamente para que cada vez seja mais eficiente. Treinar a equipe, tanto a equipe de suporte quanto os usuários finais, para que saibam que tem a IA disponível e como utilizá-la, tirando o máximo proveito. E por último, gerir a mudança. Sabemos que como qualquer mudança pode haver certa resistência, mas como vimos, está indo sozinho. A adoção da IA está sendo muito alta e todo tipo de empresa já está indicando que realmente é algo muito positivo para a sua organização. Então, ServiceTonic está aqui para ajudar em todas essas recomendações no arranque da IA com nossa solução. Então, sem mais delongas, vamos agora para a parte mais interessante, que é a parte prática. Ok, então começo apresentando a vocês o portal do usuário do ServiceTonic, nosso software de helpdesk. E o portal do usuário é mais um canal através do qual o cliente, o usuário interno, pode entrar em contato com os agentes, além do canal de e-mail, telefone, chat, chatbot. O portal do usuário é um dos canais adicionais que temos para facilitar e melhorar o atendimento ao usuário e ao cliente final. A partir do portal, o usuário pode criar tickets que chegam aos agentes e estes resolvem suas incidências. E tudo isso é configurável, ou seja, vocês podem escolher quais itens serão exibidos nessa tela inicial no caso. Em primeiro lugar, temos a opção de criar um novo ticket usando inteligência artificial, ou um novo ticket sem usar inteligência artificial. Nesse caso, logicamente vai nos interessar criá-lo com inteligência artificial. Se você se pergunta, ok, por que temos duas formas de criar tickets aqui? Alguns clientes preferem deixar essa opção de criar um ticket de forma tradicional, até porque, como mencionei antes, por ser algo novo, alguns clientes querem ir implementando pouco a pouco, mas volto a lembrar que isso é completamente configurável. Você pode escolher um ou outro, ou os dois. Em linha com o que comentamos antes, aqui temos a mensagem avisando que os assistentes virtuais podem cometer erros. Considere verificar a informação. Exatamente isso, pessoal. Isso é um robô, é ótimo, ajuda muito, mas pode cometer erros. Então, vou fazer um caso prático em que digo ao assistente virtual que tem um problema e não consigo acessar o ERP. Vamos ver qual a solução ele me dá. Agora mesmo ele está consultando a base de documentação interna,
que podem ser documentos internos, URLs próprias, a base de conhecimento e histórico de chamadas que já deram solução a chamados parecidos com a consulta que fizemos. Ele nos deu a resposta da incidência que informamos que não posso acessar o ERP. Ele me deu uma resposta baseada em todas as informações que podemos expandir caso esses 4 pontos não sejam suficientes. Aqui podemos ver pelo ícone que, por exemplo, essa informação veio de um arquivo usado para treinar esse assistente virtual, que temos mais conteúdo sobre como resolver a incidência. Ou também essa informação poderia vir da base de conhecimento ou de informações de chamados históricos, como eu dizia, criação de conta no ERP, erro ao acessar o ERP, igual a nossa incidência. Nesse caso, eu vou dizer que a incidência está resolvida porque o assistente virtual me dá 4 opções. Sim, resolvi o caso. Minha solicitação ainda não foi resolvida, quero continuar conversando. Não, prefiro que um agente analise meu caso. Quero fazer uma nova solicitação. Como já resolvi o caso, vou dizer que sim. O agente me responde muito amavelmente que fica feliz em ter ajudado e que, se eu precisar no futuro, posso consultar novamente. Ótimo. Se eu vou até o histórico de tickets, deveria aparecer que o ticket está fechado. Como eu já fechei, a própria IA categorizou a consulta. Nesse caso, era uma incidência de software relacionado à subcategoria ERP. Todas essas categorias são configuráveis pelo usuário, ou seja, vocês decidem que categorias existem, que subcategorias incluir, etc. É tudo altamente configurável e sem necessidade de programar. Certo, agora sim vou criar outro ticket e esse eu não vou fechar, vou encaminhar direto a um agente para mostrar a diferença. O novo ticket vai ser como criar uma oferta de venda no ERP. Ele está seguindo o mesmo procedimento, consultando a base de conhecimento, URLs internas, documentação adicionada, etc. Com base nisso, ele me dá uma resposta com um documento em PDF, que eu posso clicar aqui e abrir e ampliar a informação, mas aqui eu quero que um agente revise o meu caso, então digo, não, prefiro que um agente analise meu caso. Agora tenho a opção de criar o ticket ou acrescentar mais informação ao ticket para facilitar o trabalho do agente. Podemos mudar o título e a descrição que a IA gerou automaticamente sem nenhum problema. Nesse caso, configuramos o agente para que quando o ticket é criado desse modo ele não seja categorizado, como aconteceu antes quando o ticket havia sido fechado. Pronto, como usuário já está tudo certo, aqui aparece a consulta que fiz e a descrição, envio e pronto. Agora vejo meu ticket fechado, o anterior, categorizado automaticamente e o novo que acabo de enviar com o título de como criar uma oferta de venda no ERP, sem categorização. Agora, como usuário, só me resta esperar a resposta do agente. Isso seria tudo da minha parte como usuário. Pois bem, agora o que estamos vendo nesse momento é a tela de aplicação do agente. O agente é a equipe solucionadora, todas aquelas pessoas dos times que gerenciam ou resolvem os tickets, as solicitações e as incidências. É importante destacar que os dashboards que vocês estão vendo agora são apenas exemplos que se aplicam a diferentes ambientes de negócio. São totalmente configuráveis e, a partir disso, cada cliente pode personalizá-los de forma independente. Vamos clicar na lista de novos chamados para ver o exemplo que comentamos antes. Antes de entrar no detalhe do ticket, eu quero mencionar igualmente que algo que salta à vista é que ele não está categorizado porque, como eu já havia comentado, fizemos isto de propósito para que depois, com a ajuda da IA, pudéssemos categorizá-lo automaticamente. Então, o ticket que vamos revisar é aquele como criar uma oferta de venda no ERP, o ticket 557. Antes de entrar no próprio chamado, dentro do próprio chamado simplesmente queremos mostrar os atalhos diretos, que são muito funcionais, sobretudo no dia a dia da operação. Estamos vendo, por exemplo, um resumo geral do histórico do chamado, todas aquelas interações que tivemos entre o usuário e o agente. Aqui vocês têm alguns exemplos de como ele estaria mostrando, e com a ajuda do Copilot podemos resumi-lo. Por exemplo, aqui vocês têm uma vista de como estaria resumido, ou poderíamos inclusive traduzi-lo, certo?
Mais adiante veremos como chegamos a esse nível de detalhe dentro do ticket, mas saibam que também vamos fazer isso com uma vista rápida, que também pode ser muito funcional. Inclusive, clicando com o botão direito sobre o próprio ticket, vocês veem que algumas ações rápidas aparecem, entre elas o próprio resumo com o Copilot. Vamos agora entrar dentro do ticket. Aqui simplesmente mencionando que alguns dos dados com os quais vamos nos deparar são os dados de contato, ou seja, o nome da pessoa que nos fez a solicitação. Nesse caso temos e-mail, nome, sobrenome, mas bem, podemos ter inclusive informação adicional do departamento dela, a equipe em que trabalha ou até mesmo o histórico de suas últimas solicitações. Da mesma forma, temos a equipe atribuída, que seria a visão da equipe a qual pertence a pessoa responsável por resolver o ticket, que nesse caso seria eu. Por isso que vocês veem que no usuário atribuído aparece meu nome e sobrenome, e por isso aqui temos um atalho direto no menu superior para fazer esse tipo de atribuição. Também temos, por exemplo, o nível de serviço, o estado, a prioridade, que podem ser muito funcionais obviamente em um ambiente de Customer Care e de Ticketing. Temos também o tema da categoria, que já veremos como faremos automaticamente com a ajuda do Copilot. Mas antes de entrar nesse nível de detalhe, gostaria de mostrar uma vista do histórico do ticket já dentro do caso, onde vocês podem ver as interações que tivemos entre o usuário, que nesse caso é o Dave, e a IA. Houve uma série de mensagens trocadas dentro do caso aberto. Aqui temos algumas alternativas, algumas opções que a guia do ServiceTonic oferece, entre elas resumir o ticket. Aqui vocês veem como ele já está propondo um resumo baseado em todas as conversas que temos dentro do caso e também nos dá a possibilidade de traduzi-lo. Suponhamos que nesse caso o usuário falasse inglês. E ao passar o mouse sobre cada um desses textos, o ServiceTonic já me mostra o idioma original em que foi escrito. Também podemos voltar à versão anterior diretamente com o botão de versão original, e o que ServiceTonic faz é simplesmente converter esse texto ao idioma original, que nesse caso é o português. Se voltarmos agora um momento ao campo de nova atuação, isto basicamente é um campo para responder diretamente ao chamado. Então, algumas das alternativas que o Copilot oferece, entre muitas coisas, incluem sugerir uma categorização. Lembrem que dissemos que o chamado não estava categorizado justamente para que o Copilot o fizesse por nós. Então aqui vocês estão vendo o exemplo. Ele propôs uma série de campos de categoria para preenchermos diretamente conforme o que revisou no histórico. Vamos clicar no botão aceitar e depois colocaremos um texto qualquer de resposta. Eu digo qualquer porque depois utilizaremos a guia para melhorar o texto. Para melhorar essa resposta que estamos dando ao usuário diretamente com o botão melhorar resposta. Aqui vocês veem que o que está fazendo é, com base no histórico que recebemos, propor uma resposta melhorada com um tom mais adequado, um detalhe mais amplo da resposta que está sendo proposta. Outra coisa que faremos com o Copilot que é muito interessante é sugerir uma resposta. Sugerir uma resposta significa retomar todo o histórico que temos agora e a partir daí gerar uma resposta partindo do zero. Uma resposta partindo do zero que vai incluir, entre muitas coisas, um dos pontos que o usuário comentou, que era a oferta de venda com o ERP. Então, essa é uma visão geral. Há muitas outras coisas, obviamente o ServiceTonic abrange uma série de funcionalidades e serviços que complementam muito bem diferentes ambientes de negócio, mas hoje era apenas para focar na guia e no exemplo. Eu acho que ficou super claro até aqui a parte de gerenciamento dos chamados, e nós agora vamos ver a parte de administração para ver o quão simples deixamos toda essa parte. A ideia é encapsular toda a complexidade que a IA tem para que realmente seja muito fácil de configurar, para permitir uma rápida implementação e que tudo isso possa ser feito sem necessidade de programar. Então, evidentemente, se temos permissões, poderemos acessar essa opção de administração, serviço, inteligência artificial. Como dissemos,
Há muitas opções de administração, mas não vamos entrar nelas. Vamos apenas focar na parte de inteligência artificial. Vamos ver algumas opções disponíveis. Por exemplo, na configuração do Copilot, podemos decidir quais funcionalidades ativamos. Se ativamos o resumo do Copilot, queremos limitar o número máximo de palavras dos resumos, se queremos ativar a tradução dos tickets com o IA, se queremos avisar, por exemplo, se não foi traduzido ao idioma do contato, se queremos melhorar o texto ou não, se queremos sugerir respostas nesse caso e se queremos categorizar o ticket e em quais canais queremos fazer isso. Por exemplo, se recebemos um e-mail, queremos que a IA do ServiceTonic categorize o ticket, de maneira que já possamos aplicar regras de negócio ou qualquer outra lógica para encaminhar esse ticket para quem corresponda. O mesmo para o WhatsApp ou outros canais que suportamos. Também podemos determinar a quem damos acesso. Podemos ter muitos papéis dentro da aplicação e dar acesso à IA a apenas determinados papéis. Isso é completamente configurável. Depois temos, por exemplo, no Copilot a possibilidade de definir diferentes prompts. Por padrão, o ServiceTonic trabalha com alguns prompts, mas se quisermos acrescentar informação adicional, podemos. Por exemplo, nesse caso, não sei se alguém percebeu, mas quando eu solicitei melhorar o texto, a resposta que o bot forneceu terminava com atenciosamente, que é justamente um dos parâmetros que indicamos no prompt melhorar. Isso é para mostrar o quão aberto deixamos tudo, para que cada cliente possa realmente definir como quer que sua IA se comporte e o quão fácil é fazer isso. Fazemos tudo em linguagem natural, tão simples quanto escrever uma frase e já estamos dizendo como a IA deve se comportar. E depois, onde há mais conteúdo é na definição dos agentes virtuais, dos assistentes virtuais. Podemos ter vários assistentes virtuais, por exemplo, esse é o que usamos nessa seção. Mas podemos ter acesso a vários deles. Aqui podemos indicar como queremos que o agente se comporte, uma descrição do que ele deve fazer e depois como deve nos dar a resposta. Ou seja, quais fontes de informação deve utilizar, apenas as que estamos proporcionando, qual o estilo de resposta queremos. Podemos definir todo o comportamento desse assistente virtual, por exemplo, aqui indicamos para que ele seja conciso, mais completo, e se o usuário perguntar em um idioma específico, responda nesse idioma, responder de forma estruturada, ou seja, podemos detalhar bastante e isso cada empresa pode configurar de acordo com suas necessidades. Além disso, temos algo muito interessante, a possibilidade de utilizar o que chamamos de Playground. Esse Playground nos permite testar o agente antes de colocá-lo em produção. Nesse caso, por exemplo, eu posso clicar aqui e fazer uma pergunta ao assistente virtual. Indicamos uma pergunta e a enviamos e veremos que resposta o assistente virtual dá. Nesse caso, ele nos deu essa resposta. Também nos dá o contexto caso queiramos abrir e revisar. E algo muito importante, podemos continuar revisando com o assistente virtual, tanto aqui no Playground quanto no portal de usuário. E nessa continuidade da conversa ele mantém o contexto. Ou seja, agora ele me deu essa resposta e eu volto a perguntar, como criar um abono para uma fatura de venda? O agente simplesmente usa o mesmo contexto que já tínhamos, sem eu precisar dizer que isso é para uma fatura de venda e já me dá a informação concreta. Então isso tudo nos serve para treinar o agente e ver se está dando os resultados adequados. Como definimos quais informações o agente usará nesse treinamento? Com essa opção aqui no treinamento. Podemos definir com quais arquivos esse agente virtual vai trabalhar. Nesse caso ele trabalha com esses arquivos aqui. Podemos indicar com quais tickets ou se queremos que trabalhe com o histórico de tickets e podemos definir critérios também. Por exemplo, eu poderia adicionar aqui uma condição de que a subcategoria estivesse em ERP.
Então, o que estou dizendo agora é que, a nível de critérios, os tickets que esse assistente virtual indexa são apenas os relacionados ao ERP, mas eu poderia ter adicionado mais critérios para ver o nível de configuração que podemos ter. E por fim, a nível de treinamento também podemos indexar sites web. Nesse caso, temos indexado o site de ServiceTonic, então se fizéssemos qualquer pergunta sobre o ServiceTonic, ele também nos responderia. Bem, isso é um pouco a visão geral da parte de administração para que se entenda o quão fácil é administrar a IA e a flexibilidade que o ServiceTonic oferece. Então, isso é basicamente tudo que eu tinha para comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através dos canais habituais. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.